E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E esse é o tipo de assunto que eu achei que eu não iria trazer aqui, mas acabou que aconteceu, né? A gente não sabe do que pode, as coisas que podem acontecer nas nossas vidas, né? Deus dá uma situação, depois ele muda aquilo daquela situação. E muitas das vezes a gente não entende nada daquilo que está acontecendo. E é isso que está acontecendo comigo hoje. Mas vou dizer para vocês que por aqui está tudo bem. Porque se Deus está no barco, vai tudo bem, né? O barco pode balançar para lá, pode balançar para cá, mas tudo fica bem, né? Deus, ele acalma a tempestade, ele repreende o oceano, ele acalma, né, o mar e faz tudo para o bem daqueles que os esperam. Daqueles que os esperam. A gente esqueci como é que fala, mas enfim, acho que vocês entenderam. Esse é o tipo de assunto que é difícil para trazer para cá, mas eu acho que eu devo essa satisfação aqui para vocês, porque querendo ou não, vocês se alegraram junto comigo quando souberam da notícia, né, de que eu estava grávida. Teve muita gente que estava orando também por mim, pelo meu marido, pelo bebê, mas Deus fez coisas diferentes do que a gente imaginou, do que a gente planejou. É como as pessoas falam, né, que o amanhã só pertence a Deus e que não cabe a gente planejar algo que vai acontecer o amanhã, se a gente nem sabe se o amanhã chega ou não. Mas enfim, vamos direto ao assunto. Vocês acompanharam aí algumas semanas atrás que eu postei aqui no canal que estava grávida, né, que tinha descoberto aí a minha gravidez. Foi uma alegria tremenda, eu posso dizer assim, porque esse foi o ano de 2024, foi um ano muito conturbado, acho que posso falar desse jeito. Eu passei um pouquinho de batom para ver se melhorava a situação da minha cara, mas eu acho que deu foi uma piorada. Tá tudo borrado. Mas enfim, como eu tava falando, o ano de 2024 ele foi um ano pesado. Eu até falei assim para meu marido que foi o meu ano do choro, sabe? Porque foi um ano que aconteceu coisas que eu não imaginava que iria acontecer. Eu não pensava de que eu iria passar por esses momentos, por essas fases que eu passei, e que graças a Deus, Deus me sustentou e Deus tem me sustentado até aqui. Então, né, acho que no vídeo anterior, desse daqui eu nem lembro, eu tinha comentado com vocês, né, que iria fazer a nossa primeira ultrassom. Isso foi na terça-feira passada, hoje é terça-feira, né, já fazem 8 dias que eu fiz aí essa ultrassom, vou mostrar aqui pra vocês. E aí eu tava toda feliz, eu até apaguei os vídeos que eu tava gravando. Eu podia muito bem colocar aqui pra vocês verem como que eu tava feliz, como que eu tava reagindo, sabe, por estar indo ver o bebê pela primeira vez, por estar indo ouvir os batimentos dele pela primeira vez, tipo assim, eu ouvi os batimentos pela primeira vez, assim, sendo forte. E então eu tava assim, com muita expectativa, eu tava muito ansiosa. Eu até cheguei a falar no vídeo, que eu acabei apagando, nossa, eu tô muito ansiosa pra ouvir o coração dele pela primeira vez, pra ver ele pela primeira vez, e se eu conseguisse gravar, eu iria gravar pra vocês, né? E lá podia gravar tranquilamente. Mas aí, a gente chegou lá na clínica, é uma clínica nova, né, aqui de Maceió. Acho que quem mora por aqui, acho que vai saber quem é, qual clínica é, só falando assim, eu não sei, porque são muitas clínicas, né? Mas enfim, tá aqui os meus dados, né? E quando eu entrei na sala do médico, ele perguntou se eu tava sentindo alguma coisa, se... Enfim, me fez lá algumas perguntas, né, de quando tinha sido a data da última menstruação, tarará, tarará, essas coisas que eles perguntam. E aí ele perguntou se eu tava sentindo alguma coisa, se eu tava, sabe? Eu disse que não, que eu só tava mesmo nervosa. E aí assim que ele pegou
o negócio, que ele passou o gel, que ele colocou na minha barriga, ele fez assim, né? Passou e disse, tá vazio. Não tem nada aqui não. Falou bem assim. Ele sendo bem frio, sabe? Ele sendo muito, muito frio. Tinha uma outra menina também na sala, né? Que tava lá ajudando ele. Meu marido também tava. E meu marido ficou assim, né? Olhando pra mim. E eu, toda bocoiosinha, sem entender o que era que tava acontecendo. E eu ainda pensei assim, meu Deus, bota as tuas mãos, Senhor. Eu sei que eu ficava pensando assim, sabe? Meu Deus, bota as tuas mãos. E na minha cabeça, se ele mudasse ali a posição do negocinho que tava passando, ele iria ver o bebê. Mas aí ele colocou pra ver lá os batimentos cardíacos, eu acho. E a única coisa que saiu foi um som agudo. E não saiu o som dos batimentos. Só saiu aquilo, sabe? Só um som agudo mesmo. E aí eu parei assim, foi quando eu comecei a pensar, meu bebê não tá aqui. Ele não tá aqui. Ou então essa máquina tá com algum problema, aconteceu alguma coisa e tal. E aí já começou a vir umas coisas na minha cabeça. E aí o médico olhou pra minha cara, perguntou se tinha tido algum aborto antes. Eu disse que sim. Aí ele olhou e falou, então procure um médico pra investigar, porque não tem nada aí não. Aí eu olhei assim, tipo, bem frio, bem no tom. E aí eu levantei, sentei, né, na maca, eu acho que é maca que fala. E foi quando eu comecei a entender tudo, de que o meu bebê não tava ali, de que tinha perdido dessa vez também. Perdido assim, né, que ele não chegou a evoluir, mas eu fiquei com muito sentimento de perca, eu fiquei com sentimento de ser incapaz, de ser insuficiente, até para ser mãe. Foi muitas coisas que passou na minha cabeça, e daí eu comecei a chorar, eu comecei a me tremer todinha, era o que eu fazia, era me tremer. E aí tá aqui a ultrassom, eu vou mostrar assim porque não tem nenhum dado meu aqui, só tem o meu nome completo, mas enfim, tava assim, ó, só tava o saco gestacional e esse pontinho que vocês podem ver aqui. Que lá eu não cheguei a ver lá na hora, tipo assim, ele tava passando, mas não tava mostrando nada pra mim. Eu tava de costa pra tela, né, onde mostrar pra ele. E eu só vim chegar a ver esse papel quando eu cheguei em casa. Porque eu saí de lá, tipo assim, daquele jeito. Sabe quando você recebe uma notícia ruim, você só sabe chorar, você não sabe reagir de uma outra forma, você não sabe fingir que aquilo não tá lhe magoando? Pois pronto, eu saí totalmente diferente. Eu saí, misericórdia, que eu saí de um jeito terrível de lá. E acabei que só abri o pacote, né, aqui em casa. E aí eu tirei foto, mandei pra minha médica do pré-natal, e ela falou, vá pra uma maternidade, procura uma maternidade. E aí ela me indicou, né, 3 maternidades. E aí eu fui pra uma daqui, fui pra o Hospital da Mulher, porque eu já tinha ido antes para o Hospital da Mulher por conta de umas cólicas que eu tava sentindo e tava saindo uns rajadinhos de sangue, né? Eu não vou falar assim as palavras completas porque o YouTube pode bloquear aí. Mas não tava saindo aquele tabaréu todo não, era só tipo como se fosse um fiozinho de cabelo e saía meladinho. Como se fosse um fio de cabelo, mas não sei explicar, minha gente, era só um negocinho assim que saía. E aí eu fiquei com medo, e quando eu fui lá, ela me examinou, disse que tava tudo bem, que era do útero expandindo, né? E aqui nesse outro papel, que é esse monte de coisa aqui, eu não vou virar porque tem o CPF, né? Tem uns negócios aqui. Tem falando que o útero estava medindo, que o útero está medindo nas mediações de como se realmente eu tivesse com os 3 meses, grandinho. O saco gestacional também. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu vi, né, o papel, já comecei a chorar, fiquei sem entender nada, fiquei sem entender o que é esse ponto. É porque eu não sei se vai dar pra vocês verem, fiquei sem entender o que é esse ponto aqui, ó. Não sei se foi de feto que não evoluiu, realmente não sei o que foi que aconteceu, só sei que eu passei terça e quarta, praticamente, esses 2 dias todinho aí chorando, né, chorei muito, muito, muito. E a minha mãe sempre conversando comigo, né, minha filha, o seu bebê tá aí, tenha fé em Deus, se acalme, porque o bebê sente tudo que você sente. E aí, desculpa minha gente, tinha hora que
eu parava de chorar e tentava colocar essa ideia na minha cabeça de que o bebê ainda estava aqui. E minha mãe falava, né, conversa com a barriga, conversa com a barriga. E eu conversava com a barriga, minha gente. Eu fico rindo agora. Mas antes eu chorei igual uma condenada, viu? E aí eu sentia, tipo, a barriga tremer, que eu falava até pra vocês, né, que eu sentia a barriga tremer. Eu sentia algumas coisas realmente da gravidez. Mas aí quando foi na quarta, à noite, eu não vou assim falar datas, porque eu realmente não... Acho que foi dia 27. Acho que foi no dia 27. Começou a sair um rosadinho, né? Antes, estava saindo um muco meio amareladinho, né? Mas eu não cheguei nem a comentar isso com a médica. Acabou que eu bestalhada, nem falei com ela quando eu fui me consultar lá por conta das dores que eu tava sentindo. Assim, das cólicazinhas que tava sentindo. E aí, quando foi na quarta noite, começou a sair assim um rosadinho, né, que eu já deixo até de alerta aqui pra vocês que estão grávidas. Qualquer coisa, assim, tudo que acontecer, vá para um médico, vá para uma maternidade, porque nada do que acontece assim, que a gente acha que é normal, é normal. Nada, nada, nada. Você pode até chegar lá e eles falarem, não, é tal coisa, vá para casa, mas sempre peça para fazer um exame, porque não é normal. E aí, quando foi na quinta-feira, Mo saiu para trabalhar. E aí, depois que ele saiu, eu levantei, fui no banheiro e já tava um pouco mais forte, né? Desse rosadinho que tava saindo, já tava saindo um pouco mais forte, mais parecido com o sangue. E aí, pronto, passou o dia todo, assim, começou a me dar umas cólicas. E eu disse, eita, meu Deus, realmente perdi. Se o bebê estiver aqui, eu vou ter um aborto agora, porque não vou ter o que fazer. E aí, quando foi depois, aliviou a dor. Ai, tá me dando a dor agora, peraí. Eu ainda tô em recuperação e aí eu fico sentindo umas dores, mas enfim. Daí comecei a sentir umas cólicas e aliviou. Tão assim que aliviou que na quinta-feira eu ainda saí, fui no shopping, fui caminhando, sabe? Não, a gente foi de Uber daqui pra lá, né? Mas andei lá e não tava sentindo dor nenhuma. Fui no banheiro, não tava sangrando, né? Não tava. Acho que veio sair mais do sangue, acho que é durante a noite que começou mesmo a sair aquilo forte. Umas 9h30, 10 horas da noite, eu lembro que eu ainda comi até um pedaço de pizza. Eu acho que foi nesse dia que eu comi uma pizza de frango. Tenho certeza que foi nesse dia, não sei, minha cabeça, não consigo lembrar direito. E aí, quando foi de 10 e pouca, começou a dor, o sangue saindo mais forte, saindo aquilo mais vermelho, vivo mesmo. E quando foi de 11 horas, começou a sair os coágulos. Eu vou colocar até uma foto aqui, mas eu vou colocar em preto e branco, tá bom? Mas vocês vão ver aí que tudo que tiver em preto, a cor mais forte, era tudo de sangue saindo, de coágulos. E tava muito, muito doloroso. O primo de Matheus estava até aqui. Acho que estavam os dois primos dele aqui, né, pra, sei lá, minha gente, ter filhos, estavam aqui. E aí, quando foi de meia-noite, né, eles foram embora. E aí, tava aquilo bem forte saindo. Tão tal que eu não conseguia ficar de pé, não conseguia... Tipo assim, qualquer movimento que eu fizesse, já era muito sangue que saía. Eu tô falando assim, bem rápido pra o YouTube não bloquear, tá? E aí, eu fiquei sentada no vaso, das meia-noite e pouca, até 3 e pouquinho da manhã. E quando foi de 3 e pouquinho da manhã, eu não aguentei mais de dor. Comecei a chamar amor. Eu fiquei com uma sensação de desmaio. E na hora que eu levantei, coloquei assim um absorvente. Na hora que eu levantei, eu cheguei até a cair no banheiro. Foi terrível, terrível. E amor me levantou, me colocou aqui no quarto, deitada na cama. Assim que ele me colocou, minha gente, deitada na cama, não sei o que deu na minha cabeça, que eu comecei a ouvir vozes de gente que não tava aqui, de pessoas que não tava passando na rua, porque era madrugada, era 3 e pouca da manhã, de sexta-feira já. E eu tava ouvindo vozes, e eu não sabia o que era que tava acontecendo comigo ali naquele momento. Só sei que lá no fundo, lá longe, eu escutei a voz do meu marido: Mo, olha pra mim, Mo, olha pra mim. Ele agoniado, pedindo pra eu olhar pra ele. Foi quando eu dei por mim, posso dizer assim, que eu voltei pra terra e olhei pra ele. E eu disse, bora pra maternidade, porque eu não tô aguentando mais. Eu acho que eu tô tendo hemorragia, eu tô sentindo muita dor, tava sentindo, minha gente. A minha barriga parece que tava dando um retrocesso, sabe? Eu sentia uma coisa pulsando dentro da minha barriga.
E acabou que tava me dando muito medo aquilo. E daí ele ligou aqui para o irmão dele, só que o irmão dele acho que tava com o celular no silencioso, tava desligado, alguma coisa assim. E aí ele ligou para o meu sogro, e meu sogro veio rápido, lá de onde ele mora, que ele mora longe da gente. E ele veio bastante rápido, né, de lá pra cá. E assim que ele chegou, a gente foi para o carro. Quando cheguei lá também fui atendida, né, fui com a pulseira amarela, acho que é pulseira que fala, fita, não sei. Amarela, né, pra ter pra ser mais de urgência, mas não tinha tantas grávidas por lá. A maioria, tipo assim, as grávidas já tinham tudo sendo atendida, né, só tinha eu mesmo chegando lá na hora. E aí fui atendida. Antes de ser examinada pela médica, ela pediu pra que eu fosse no banheiro. E na hora que eu fui no banheiro, né, tirei o que eu tava vestindo. Na hora que eu sentei no vaso, saiu numa força, numa pressão, numa velocidade que eu simplesmente travei. Fiquei, tipo, paralisada, amor, perguntando o que foi, eu sem conseguir falar, sem conseguir explicar o que tinha sido, porque eu não sabia o que era que tinha saído. Até hoje eu tô sem saber o que foi que tinha saído. Foi tipo um negócio assim, bem assim mesmo, meio assim, tipo assim, sabe? Que eu vi lá no vaso depois que eu saí. E depois que isso saiu, eu senti mais uma pressão, só que veio com uma dor muito forte. Eu disse, amor, pega o papel. Ele rolou lá o papel, me deu. E quando eu coloquei, foi o saco gestacional que tava saindo. E assim que o saco gestacional era bem assim, desse tamanho, acho que era desse tamanho assim, mais ou menos. E assim que saiu, dei um alívio nas dores, fui examinada pela médica, ela disse que o colo do útero realmente estava aberto. E depois passou uma ultrassom. Eu só não tô aqui com a outra ultrassom, porque eles não dão. Lá, né, eles não me deram. E aí, na ultrassom que eu fiz, mostrou que não tinha mais aqui, ó. O saco gestacional, tipo, não tinha mais. Mas também a médica não falou sobre o colo do útero, como que estava. Não falou se corria um risco, assim, de ter hemorragia. Só que antes, a médica que tinha me examinado falou que eu não corria risco de ter hemorragia, a não ser que eu me esforçasse, que eu pegasse peso, ou que eu não tivesse o repouso que eu tenho que estar tendo agora, né? E aí são 14 dias de repouso, sem fazer absolutamente nada, sem nem pegar uma vassoura pra varrer a casa. Ontem não, né? No domingo, eu acho. Ainda dei uma de teimosa, fui varrer aqui a casa, mas senti dor e parei, fui me deitar. E tá sendo assim os meus dias, tá sendo ruim pra ficar em pé pra fazer uma comida, ficar em pé pra lavar prato, porque acaba que tudo é dolorido. Acaba que tudo é dolorido. Quem já teve, assim, eu posso dizer que um aborto, né, sabe como é. Até a médica falou lá, né, que tô igual quando uma mulher pare, que eu esqueci a palavra agora. Resguardo, acho que é isso. Que não pode fazer nada. Eu não tô conseguindo nem arrumar meu cabelo, porque quando eu levanto os braços, que eu vou fazer a pressão pra pentear o cabelo cacheado, vocês sabem como é, né? Não passa o pente direito. E quando vou fazer essa pressão pra pentear o cabelo, acaba que dá um incômodo, dá uma pressão assim no pé da barriga. E aí por isso que eu fiquei sumidinha, né, por esses dias. A semana passada praticamente toda eu acho que eu fiquei sumida, porque eu imaginei que iria ser uma coisa e acabou que foi outra, né? Tava indo gravar o vídeo da ultrassom feliz e acabei que saí com isso daqui, né? Triste, acabada, derrubada, xoxa, capenga. E foi assim que eu saí de lá. Hoje eu posso dizer que eu tô bem, pelo visto desse final de semana, né, que eu passei, que foi muito difícil, foi muito triste. Eu tava com muito sentimento de culpa, como se eu tivesse realmente feito algo pra, enfim, acho que vocês entenderam, né? Eu tava realmente sentindo esse sentimento de culpa, e quando foi no domingo, Deus falou comigo lá na igreja, né, de que nada era minha culpa e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. E foi isso que aconteceu. Perdi aí o nosso bebê.